Fala galera, seja bem-vindo aqui a Nova Concursos, eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós vamos comentar um pouquinho a respeito da PM do Ceará, então vamos abordar ali os pontos-chave do que você deve estudar em informática para prestar esse concurso, beleza? Então vamos lá, acompanha comigo aqui, ó. Então, PM do Ceará, nós temos aqui várias informações a respeito de informática, né, daquilo que já foi cobrado e o que pode ser cobrado também. Mas antes de mais nada, deixo aqui para você, né, os meus contatos interativos. Então você pode entrar em contato comigo através aí do Facebook, do Instagram, do meu e-mail e também do meu canal no YouTube. Então, qualquer dúvida que você tenha a respeito aí sobre a informática para esse concurso, basta você me procurar em qualquer um desses canais, beleza? Bom, antes de mais nada, nós vamos comentar a respeito da banca que aplicou a prova em 2016. Então você tem aí, ó, a banca Instituto AOCP. Então, essa banca, ela aplicou a prova para a PM do Ceará com 15 questões em informática. Então, teve questão pra caramba, né? E aí, o assunto abordado no edital foi esse aqui, ó. Né? Ah, desculpa, veja a disposição das questões na última prova, olha lá. Então, na última prova, informática ficou de 46 a 60. Então, veja lá, sempre no final, trazendo ali a parte de informática. Bom, em relação ao edital, né? Então, aqui, o que nós vamos destacar que foi cobrado e que é importante para a gente? Então, olha só. No Instituto AOCP, eles colocaram ali a divisão do edital da seguinte maneira: conceitos e fundamentos básicos. Então, esse item aqui, ele trouxe para nós o seguinte. Primeira coisa, conceitos e fundamentos básicos está bem aleatório, né? Então, quer dizer, ele pode abordar qualquer coisa. Mas, lá no próprio edital, eles colocaram aqui a separação, fazendo com que o conceito fosse falado sobre utilização dos principais softwares, né? Então, no caso, utilitários que estão presentes no sistema operacional como compactadores de arquivos. Então, eles estão trazendo que pode ser perguntado sobre a compactação, sobre o WinZip, por exemplo. Formas de comunicação, chat, clientes de e-mail, no caso, programas de armazenamento de e-mails, né, de gerenciamento de e-mail, reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem e antivírus. Então, esses caras aqui são os caras que entram em relação aos conhecimentos e utilização dos principais softwares, né? Depois vem identificação e manipulação de arquivos. Esse item aqui, ele já faz, vamos dizer assim, parte do sistema operacional em si. Depois ele traz backup de arquivos. Só para você ver como que eles são organizados em relação ao edital. Backup de arquivos também é um elemento relacionado ao sistema operacional. E aí vem conceitos básicos de hardware. Então, nesta prova foi pedido no edital o hardware, onde dentro de hardware eles abordam, né, para que você estude placa-mãe, memórias, processadores, no caso tipos de processadores, e também discos de armazenamento, no caso HD, CD, DVD, etc. Periféricos de computadores faz parte aí no caso de hardware. Então, galera, se você não lembra, periférico é tudo aquilo que está na periferia do computador. Então, tudo que está na periferia do computador recebe a denominação de periférico. Entre os periféricos principais que são cobrados em prova, nós temos teclado, mouse, impressora, monitor, só que cada um desses periféricos pertencem a um tipo de categoria. Então, por exemplo, nós temos ali as unidades de entrada, que são periféricos que entram com a informação, e unidades de saída, que saem com a informação. Mas também existem os periféricos que são híbridos, ou seja,
eles são entrada e saída ao mesmo tempo. Exemplo, periférico de entrada, está entrando com a informação, nós temos lá o nosso mouse e o teclado, beleza? Periférico de saída, nós temos a impressora e o monitor. Periférico híbrido, que é aquele que é entrada e saída ao mesmo tempo. Nós temos a impressora multifuncional, concorda comigo? Porque ela pode capturar a imagem e também imprimir. Então ela é de entrada e saída ao mesmo tempo. E também tem a tela touchscreen. Touchscreen, você está usando a própria tela para poder entrar com a informação e a própria tela traz a informação para você. Portanto, ela é entrada e saída. Então, quando você vê ali no edital periféricos, então eu preciso ter noção desse tipo de situação. Beleza? Então, vamos voltar lá para o edital, tem mais coisas para a gente ver. Voltando para cá, nós temos aqui, ó, ambientes operacionais. Bom, quando ele cita ambientes operacionais, ele vai citar sistema operacional, não é isso? E o sistema operacional aqui no caso foi abordado o Windows XP e o Windows 7. Bom, a tendência, galera, é que para esta prova que você vai prestar, esse edital, se for mesmo a OCP, né, que vai aplicar a prova para vocês, se for, vai haver ali uma alteração no edital, porque o Windows XP já é um sistema operacional um pouco ultrapassado, assim como o Windows 7, mas o Windows 7 e o Windows 10 tem uma tendência muito grande a ser cobrada em prova. Então, quando ele trouxe aqui dois sistemas operacionais, ele vai trazer também, no caso do Windows, né, dois sistemas operacionais do Windows, ele pode trazer também, nessa próxima prova, ali a presença do Windows 7 e do Windows 10. Por que a presença do 7 e do 10? Pelo seguinte, existem computadores que já estão na ativa dentro da corporação, que estão com o Windows 7 já. E os novos que foram adquiridos vão ter o Windows 10. Então, quer dizer, é uma tendência natural que seja cobrado os dois, porque pode ser que você tenha que se deparar com as duas situações. Então, isso é muito comum, beleza? Agora, nesse edital eles cobraram o Windows XP e o Windows 7, né, para que você pudesse estudar. Como estudar dois sistemas operacionais, professor? Primeiro, nós temos que apontar as características ou as principais diferenças entre eles. Porque, no geral, vamos dizer assim, os dois sistemas operacionais eles vão trabalhar da mesma maneira, não é? Então, qual a função do sistema operacional? Tornar o computador operacional, para que você possa fazer ações com ele, não é isso? Então, tanto faz ser o Windows 7, o Windows 10, o Windows XP, é através do sistema operacional que eu vou conseguir mexer no computador, ok? Só que aí existem características que são ali no caso definidas para fazer a segregação, né, a separação de cada um desses tipos de sistemas. Então, por exemplo, o Windows 7. O Windows 7 ele traz características que nas versões anteriores não existiam. Mas mesmo trazendo essas características novas, todas as ações que eram feitas antigamente continuam sendo feitas. É isso que eu quero que você entenda. Então, por exemplo, eu tenho o Windows 10, professor, mas na prova vai ser cobrado o Windows 7. Eu desinstalo o Windows 10 para instalar o Windows 7 para eu estudar melhor? Não, muito pelo contrário, você tem que manter o Windows 10. A diferença do 10 para o 7 é porque o 10 tem características a mais do que o 7, porque todas as funcionalidades do 7 vão funcionar no 10. Agora, não pode acontecer o contrário não. Então, por exemplo, as funcionalidades ou as características do 10 eu não vou ter no 7. Então ali eu não tenho como fazer esse tipo de situação. Mas as características comuns, que seriam o quê? A operação em si, tanto faz 7 ou 10, vão trabalhar do mesmo jeito. Beleza? Então vamos voltar para o edital, tem mais itens para a gente mencionar. Bom, vimos aqui então que além do Windows XP e o Windows 7, esses caras da OCP cobraram conceitos básicos sobre Linux e também a denominação de software livre. Galera, Linux, se for cobrado na prova,
é algo que você precisa ter a consciência de que é totalmente teórico, né? Então as perguntas relacionadas aqui a Linux geralmente são sobre comandos Linux e também sobre conceitos de software livre, exatamente como ele colocou lá. Então o que é um software livre, o que quer dizer ser open source, né? Que quer dizer software livre propriamente dito, que tem o código-fonte aberto. Então, esses elementos são elementos que são abordados a partir do momento que ele traz conceitos básicos de Linux e software livre, beleza? Então eu falei para você, open source, o que vem a ser open source? O Linux, ele tem a característica de trazer o código-fonte aberto. O que é o código-fonte aberto? O código-fonte aberto é o código do programa que faz com que ele exista. E ele estando aberto, permite que programadores que têm conhecimento para isso possam modificar o programa, acrescentando funcionalidades, tirando funcionalidades. Por isso o termo software livre, porque qualquer pessoa que tem conhecimento para isso pode fazer alterações, diferentemente do Windows, que ele tem o código fechado. O código fechado impede que pessoas possam modificar o programa. E no caso, o Windows ele exige ainda uma licença de uso, coisa que o Linux não tem. Então, eu posso baixar gratuitamente da internet o Linux, posso fazer modificações no Linux se eu tiver conhecimento para isso, e eu não vou pagar nada e nem utilizar nenhuma licença de uso. Beleza? Deu para entender? Ótimo. Vamos ver mais coisas aqui nesse edital. Vem comigo. Agora, ó. Dentro do edital, ele também traz ali, ó, utilização de editores de texto. Editores de texto. Então, no caso, a gente já associar, ele vai cobrar o Word. Sim, só que ele não cita qual a versão, ó, Word e LibreOffice. Então, quer dizer, quando ele não cita a versão, é porque as perguntas que vão ser feitas serão perguntas genéricas, né? Então, quer dizer, não vai haver uma característica específica a respeito de uma versão ou outra. Então, claro que nas versões novas eu tenho funcionalidades novas, mas até então as questões de concurso que têm abordado pacotes Office mais atuais, elas têm abordado, na sua grande maioria, perguntas genéricas que funcionariam numa versão anterior. Então, tanto faz estar com a versão atual ou a versão anterior. Então, aqui, LibreOffice e também o Word. Então, quer dizer, temos o LibreOffice Writer, que faz parte do pacote do LibreOffice, e o Word. Quando ele traz os dois, é muito comum que seja colocada uma comparação entre eles. Então, aqui na Nova Concursos, a gente tem o curso completo, tanto do LibreOffice quanto do pacote Office. Então, você analisando os dois, vai saber comparar e também vai saber as diferenças entre eles. Então, sabendo isso, você está preparadíssimo aí para a sua prova, beleza? Vamos ver mais coisas que tem ali no edital, vem comigo. Lá no edital, galera, ele também traz ali, ó, utilização de editores de planilhas. Quais são os editores de planilha que ele vai cobrar? Microsoft Excel, claro, e o LibreOffice Calc. Beleza? Então, o LibreOffice Calc faz parte do pacote do LibreOffice e o Excel faz parte do pacote Office. Tendo os dois, existe tendência de comparação? Existe. Só que neste caso aqui, é muito comum ser cobrado o quê? Fórmulas e funções tanto em um quanto no outro. E graças a Deus, as fórmulas e funções funcionam igualmente nos dois. A diferença marcante que a gente tem em relação ao Excel e o Calc é que o Excel não exige que as funções que tenham as funções que tenham acento não precisa colocar. Já no Calc precisa sim, viu? Então, essa é a grande diferença. Então, funções com acento, Calc necessita, Excel não necessita, beleza? Agora, uma coisa curiosa nesse edital, vem ver, olha só. Utilização do PowerPoint, e só, porque geralmente quando eles cobram a utilização do PowerPoint, eles também cobrariam o Impress, que faz parte do LibreOffice, né? Então aqui não. Então veja, do que eles estão cobrando em relação a aplicativos? Eles estão cobrando o Word e o Writer, Excel e Calc e PowerPoint, só.
Então quer dizer, o impress não entra no edital. E aí vem também a utilização e configuração de e-mail. Só que ele já cita qual que é o cliente de e-mail que eles gostam de cobrar. O Microsoft Outlook, ok? Aí vem conceitos de tecnologias relacionadas à internet e intranet, né? Então é saber as diferenças entre a internet e a intranet. Internet é, vamos dizer assim, o acesso público, intranet restrito, porque precisa do quê? De login e senha para poder acessar. Busca e pesquisa na web, mecanismos de busca na web, navegadores de internet, tais como Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Então são os principais navegadores aí que eles colocaram, mencionaram nesse edital. E aí vem o último item do edital, segurança na internet. E aí ele vai trazer assim, definições de vírus de computadores, spyware, malware, phishing, que é a página falsa que você passa por verdadeira, e a transferência de arquivos pela internet. Bom, galera, de modo geral, fazendo assim um apanhado geral sobre o edital, o que eles cobram? Vamos lá. Bom, o edital ele está até confuso de tanta coisa que eles colocaram em situações diferentes que faz a mesma menção. Então, vamos desmembrar esse edital da seguinte maneira. É cobrado hardware, beleza? Que aí você vai ter ali que estudar tipos de memória, vou ter que estudar também a respeito de periféricos, vou ter que conhecer alguns tipos de processadores, então isso é abordado em hardware. Depois, nós temos sistemas operacionais. Quais os sistemas operacionais que ele vai trazer na prova? Ele vai trazer, nesse caso aqui, o Windows XP, o Windows 7 e Linux. Então ele traz o Linux também fazendo parte do sistema operacional. Claro que no caso do Linux ele está trazendo apenas os conceitos básicos. E depois de aplicativos, o que ele vai cobrar? Ele cobra aqui no edital o pacote Office através do Word e do Excel e o pacote LibreOffice através do que? Ele traz o LibreOffice Writer e o LibreOffice Calc. Só que ele traz não os conceitos, mas a utilização do PowerPoint. Então veja só, eu não preciso me aprofundar tanto no PowerPoint, apenas saber alguns itens de utilização já é o suficiente. Tá vendo só? Então aqui, quando ele cita utilização do PowerPoint, ele nem mencionou, por exemplo, quais são os elementos como editor de apresentação, porque nos outros itens aqui no nosso edital ele traz editor de texto, editor de planilha eletrônica e quando chegou no PowerPoint ele falou utilização do PowerPoint só. Então quer dizer, eu não preciso saber editar uma apresentação do PowerPoint, eu só preciso saber utilizar o programa. E aí são conceitos básicos do próprio PowerPoint, beleza? Aí entra na parte de internet. Em internet ele vai abranger para você ali os conceitos baseados em utilização de navegadores, sites de busca, aí depois vem a parte de correio eletrônico, onde ele já cita qual vai ser o programa abordado, que é o Microsoft Outlook, e por fim a segurança na internet, onde tem conceitos de vírus e também alguns tipos de proteção que podem ser utilizadas, beleza? Então é basicamente isso que a gente tem no edital da PM, né? Nesse edital que passou. Agora, eu trouxe para você algumas questões que foram trazidas nesta prova aí da OCP, só para a gente ter uma ideia de qual a característica que essa organizadora tem. Vamos lá ver? Então acompanha comigo, olha lá. Então, aqui nós temos o seguinte, opa, coloquei aqui para você, ó, considerando os conhecimentos em informática, julgue como certo ou errado os itens a seguir. Então tá lá, observação, o caractere mais, quando utilizado, serve apenas para a interpretação do item. Beleza, então quer dizer, aqui nós estamos vendo uma característica que a própria OCP traz. Ela não traz alternativas, ela traz para você o quê? Ela traz para você uma afirmação
que você vai ter que julgar como certo ou errado. Então, quer dizer, é uma organizadora que traz características semelhantes ao do CESP. Então, o CESP ele traz essas características de trazer para você uma afirmação onde você tem que julgar como certo ou errado. Beleza? Então, aqui nós temos uma afirmação que a gente vai analisar e vai julgar como certo ou errado. Beleza? Então vamos lá, acompanha comigo. Olha só. A afirmação aqui diz o seguinte: ao utilizar um sistema operacional Windows 7 ou superior, executando o Windows Explorer, ao informar na barra de endereço o endereço /computador X, o Windows Explorer tentará acessar pela rede uma máquina com o nome computador X, listando, caso a encontre, os recursos, arquivos e impressoras, por exemplo, compartilhados na rede por essa máquina. Então, galera, é muito comum que você, através do explorador de arquivos ou através do Windows Explorer, quando você digita ali na parte de endereço // e o nome, o Windows vai entender que você está procurando na rede aquele computador em específico. Porque todo início de endereço, né, que a gente tem dentro do nosso computador, iniciando com // inversa, significa que você vai localizar um computador dentro da rede. Então, // então eu estou fazendo referência, seja um servidor ou uma máquina em específico que está na rede. E uma vez que essa máquina está na rede, ela está compartilhando informações, seja compartilhando arquivos, pastas, pode compartilhar a impressora também. Então, portanto, essa afirmação ela está correta, beleza? Então vamos lá, olha só, é isso mesmo. Então a gente já viu através das duas barras, computador X é o nome de uma máquina, onde o Windows vai localizar dentro da rede e aí quando encontra, se encontrar é claro, vai trazer os recursos que essa máquina tem dentro da rede, arquivos, impressoras e também tudo aquilo que foi compartilhado por ela, beleza? Aí galera, eu separei aqui para você uma questão também que costuma cair em prova, que é sobre extensão de arquivo. Então ele traz ali, ó. A extensão do arquivo define o seu formato, assim como a função que ele desempenha no sistema operacional. As extensões JPG, BMP, RTF e GIF, em suas formas originais, representam arquivos de imagem. E aí, essa afirmação, ela está certa ou ela está errada? Ela está certa. JPG, BMP, RTF e GIF são exemplos de extensões de arquivos de imagem. Vale lembrar, galera, que é importante você conhecer as extensões que estão presentes no sistema operacional. Por exemplo, extensão do bloco de notas, você tem ideia de qual que é? É TXT. Extensão, por exemplo, do Word, DocX. Extensão do Excel, XLSX e assim por diante. Então, as extensões principais você precisa conhecer. E também saber identificar a que programa se refere determinada extensão. Aqui só foi um exemplo de questão da prova que trouxe uma extensão numa afirmação, só para você ter a ideia de que extensão também é cobrada. Beleza? Então vamos lá, mais uma questão, vem comigo. Muito bem, continuando aqui, ó, a gente tem, considerando o software Microsoft Word 2010, versão em português, o recurso de contar palavras permite saber a quantidade de palavras, caracteres, parágrafos e linhas no documento. Esse recurso está disponível no menu Revisão ou por meio da tecla de atalho Ctrl+Shift+G. Então, para isso, vamos lá diretamente no programa. Então, olha só. Abrindo aqui o programa, já vou deixar ele aqui abertinho para você, ó. Então tá aqui. Vamos abri-lo. Então tá aqui, ó, Microsoft Word. Vamos pegar o Word aqui mesmo. Pode ser o 2016, não tem problema. E aí, olha só. Abrindo o Word na versão 2016, nós temos aqui a guia revisão. Na guia revisão, a gente tem a contagem de palavras. A contagem de palavras, ela vai ser trazida, então vamos colocar aqui um exemplo de texto. Beleza, coloquei ali um exemplo de texto.
Se eu clico na contagem de palavras, ele vai trazer ali para a gente uma estatística. Quantidade de páginas, palavras, caracteres, parágrafos e linhas. Perfeito? Agora, nós temos uma tecla de atalho que ele mencionou lá. Então vamos ver qual que é a tecla de atalho. Ctrl Shift G. Se eu usar a tecla Ctrl Shift G, ele também traz ali a informação do contar palavras? Traz, olha só. Então, Ctrl Shift G, ele traz o contar palavras. Ah, professor, mas isso daí é no Word na versão 2016. E no 2010 que ele está cobrando? Vamos ver também, olha lá. Na versão do 2010, eu tenho ele aqui, olha só. Word 2010. Então tá lá, abrindo o Word 2010. Quando a gente tem o Word 2010, a informação é a mesma. Então olha só, vamos colocar aqui um exemplo de novo, igual, rand 43. E ó, já tenho mais palavras aqui. Agora Ctrl Shift G. O que ele abriu? O contar palavras, que também está disponível aqui ó, na guia revisão. Deixa eu fechar aqui. Na guia revisão, com o aqui título de contar palavras. Então, como você pôde perceber, a diferença de uma versão para outra é apenas na nomenclatura da ferramenta. Um chama contagem, outro chama contar palavras. Portanto, a afirmação ela está correta, beleza? Então, galera, você já está vendo aí que existem situações em que nós podemos fazer o estudo tanto numa versão quanto na outra. Por que eu estou abordando isso? Eu estou abordando isso pelo fato de você que tem na sua casa o Word na versão mais atual, pode ficar tranquilo e estudar por ela, não tem problema. Agora, tem que ter a consciência de que muitas das ferramentas podem ter sofrido alteração no nome, mas não na ação. E se você lembra da ação, beleza, fica ótimo para você acertar as questões da prova. Agora, em relação à nomenclatura, aí sim tem diferenças, beleza? Então, quando você tem perguntas relacionadas a qual é o nome da ferramenta que fica dentro da guia revisão, bom, se ele falar Word 2010, tem que ser contar palavras. Se for na versão do Word 2016, contagem de palavras. Deu para entender? Então, fica mais tranquilo de você acertar sabendo o nome dos elementos que estão presentes dentro das guias. Ah, professor, mas se eu estudar pelo meu, eu vou me confundir todo. Pois é, por isso que eu quero que você estude pelo seu as ações e não o nome das ferramentas. Saiu o edital, vai ser o Word 2010? Beleza, então a nomenclatura eu vou estudar separado. Mas as aplicações que eu quero ver o que acontece, aí eu aplico no Word que eu tiver, independente da versão que ele tenha. Beleza? Tranquilo? Vamos a mais uma questão que eu separei para você. Vamos lá. Mais uma questão, tá aqui, ó. Utilizando um sistema operacional Windows 7 ou superior, executando o Windows Explorer, ao se utilizar a opção enviar para a pasta compactada sobre uma pasta de arquivos, é gerado um arquivo com a extensão RAR, contendo todos os arquivos dessa mesma pasta compactada. Então, olha só, veja que interessante. Se você fizer a ação que ele está falando, vamos pegar aqui, ó, abrir o nosso explorador de arquivos. A gente já está aqui, ó, no Windows 10. Tanto faz qual a versão do Windows. Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, PM Ceará, clicar com o botão direito do mouse e mandar enviar para pasta compactada, como você está vendo aqui, ó, vou até ampliar para você enxergar melhor as ações. Então tá aqui, ó, PM Ceará, botão direito do mouse, e aí a gente vem enviar para pasta compactada, que está aqui, que é a descrição que ele está falando lá na questão. Se eu clicar aqui, veja o que ele faz. Ele gerou aqui para mim, ó, PM Ceará. Eu vou dar Enter, beleza, criou. Aí você vai falar, ele criou realmente com a extensão RAR. Vamos ver? Então vou dar um propriedades aqui, ó. Propriedades. Nas propriedades aqui, ele está trazendo o tipo de arquivo .zip. Ah, não é o WinRAR? Não, o WinRAR eu tenho instalado aqui neste computador. Ele assumiu, vamos dizer assim, como o programa principal de compactação. Agora, se eu não tivesse o WinRAR instalado,
ele iria trazer para mim o WinZip, que é o programa de compactação do Windows, ok? E mesmo assim, ó, por padrão, ele está trazendo a extensão zip e não a extensão rar. Portanto, galera, a afirmação aqui, ela está errada, beleza? Então, tenho toda a descrição aqui perfeita. Então, utilizando o sistema operacional ou superior, executando o Windows Explorer, ao se utilizar a opção enviar para a pasta compactada sobre uma pasta de arquivos ou um arquivo, não importa. É gerado um arquivo com a extensão .rar, contendo todos os arquivos dessa mesma pasta compactada. Se é uma pasta, claro que ele vai conter todos, mas a extensão está errada. Tá vendo só? Perceba, quando nós temos provas que traz afirmações, todo o cuidado é pouco. Por quê? Porque você percebeu que todo o contexto está certo. Apenas a extensão que ele mencionou é que está errada. Tudo aquilo ali vai acontecer. A gente fez o exemplo em um arquivo, mas se eu fizesse o exemplo em uma pasta, se tivesse arquivos dentro da pasta, tudo aquilo que faz parte daquela pasta também iria estar compactado, só que não com a extensão rar, e sim com a extensão zip. Belezinha? Beleza, vamos lá, mais uma questão, vem comigo. Agora, nós temos aqui ó, a questão que aborda o seguinte. Memória flash é um tipo de memória muito utilizado em periféricos de armazenamento de arquivos como pendrives e tem por característica ser uma memória volátil. Então, galera, uma das características que eu falei para você de estudar hardware é saber a definição a respeito de memórias de armazenamento. Memórias de armazenamento são aquelas memórias que você vai utilizar para guardar as informações. Só que existem tipos de memória. Então nós temos lá memórias de armazenamento que são óticas, que são aqueles CDs, DVDs e o Blu-ray. Temos também memórias de armazenamento eletrônicas, que entram aí o pendrive, o SSD, que é o HD também de estado sólido. E também temos as utilizadas para acessar as informações, que é a memória RAM, por exemplo. Então a memória RAM, ela não é de armazenamento, ela é uma memória de acesso aleatório, por isso o nome RAM. Só que esta memória, ela tem uma característica, ela é uma memória volátil. O que é uma memória volátil? Volátil é porque depende de um elemento para manter a informação. Exemplo, quando eu ligo o computador, o Windows é carregado na memória RAM, mas tudo aquilo que eu também abro é carregado na memória RAM. Mas e se eu cortar a energia do computador? Se eu cortar a energia do computador, ele desliga, professor. Beleza, mas se eu voltar a ligar o computador, eu que estava com o Word aberto, ele vai estar aberto? Não. Então eu vou ter que ir até o Word de novo, carregar na memória RAM para eu poder continuar mexendo com ele, certo? Então, a característica da memória RAM é ser uma memória volátil. Memória volátil é aquela que depende da energia elétrica para manter as informações. Agora, pendrive, depende de energia elétrica para manter as informações? Não. Então, portanto, a característica volátil não é dele, beleza? Então, neste caso, ele é não volátil. Belezinha? Tranquilo? Então, vamos voltar para a afirmação. Vem comigo, vamos lá. Aqui ele está trazendo o seguinte. Memória flash é um tipo de memória muito utilizado em periféricos de armazenamento de arquivos como pendrives. E isso aqui é muito importante você fazer a associação, viu? Então, memória flash, pendrive e SSD, tá? Então, todos esses dispositivos de armazenamento como pendrive e SSD têm as características de ser uma memória flash. E aí, ele fala que tem característica de ser volátil. Não, não é volátil. Então, neste caso aqui, trata-se de uma memória não volátil. A informação fica lá até quando eu quiser. Então, portanto, a afirmação ela está errada, certo? Então, galera, não esqueça, memória volátil é aquela memória que depende de energia elétrica para manter as informações. Uma memória não volátil, ela teoricamente é permanente. Por quê? Se eu gravo alguma coisa dentro do meu pendrive, aquela informação vai ficar no pendrive até quando?
até quando eu quiser, concorda comigo? Salvo quando acontece alguma desgraça. Mas não é o caso, né? Então, se eu coloquei uma informação lá e a informação está no pendrive, a tendência é que ela continue no pendrive até que eu vá até lá e tire. Beleza? Vamos a mais uma questão, vem comigo. Olha lá. Mais uma questão que eu separei para você aqui traz o seguinte, olha, uma função C. Então ele traz ali, ó. Utilizando o Microsoft Excel 2010, versão em português, ao clicar em uma célula vazia, inserir a fórmula. C2 mais 2 vezes 3 for igual a 12, 5 e 0 dividido por 5, 10 elevado a 0. E em seguida pressionar a tecla Enter, será produzido como resultado o valor 1. Então olha só, galera, como eu falei para você, dentro do edital, citou Excel, citou o Calc, existe a possibilidade de cobrança de fórmulas e funções? Não só existe, como ela é uma certeza de que vai cair uma fórmula ou uma função. Aqui caiu uma função chamada C, que a gente vai desmembrar ela direitinho, saber quem que é a condição, quem é o valor verdadeiro, quem é o valor falso. Isso é fundamental, certo? Agora, mesmo sendo uma afirmação, eu preciso efetuar o cálculo? Claro! Como é que você vai julgar como certo ou errado a afirmação que ele trouxe? Ele disse que o resultado é 1. E se o resultado não for 1, aí vai estar errado. Então eu preciso ter a certeza para marcar se é certo ou errado. Beleza? Então vamos lá resolver, vem comigo. Bom, aqui trata-se de uma função C. Toda função C ela vem acompanhada de uma condição. A condição é sempre uma comparação que a gente tem, então está aqui o operador de comparação. Ele está comparando aqui se 2 mais 2 vezes 3 é igual a 12. Então tudo isso daqui é a minha condição. Então está aqui, ó, condição. Após a condição, por convenção, nós temos o valor verdadeiro. Então isso daqui, ó, a gente já sabe que é o valor verdadeiro. E depois do ponto e vírgula final, nós temos aqui 10 elevado a 0 como valor falso. Isso é fundamental para que você acerte a questão. Saber separar quem é a condição, quem é o valor verdadeiro e quem é o valor falso. Beleza? Então vamos calcular aqui, ó. Primeira coisa, 2 mais 2 vezes 3, nós temos uma multiplicação que tem que ser feita. Não é isso? Então nós temos lá 2 vezes 3, 6, não é isso? Mais 2, 8. 8 é igual a 12? Não. Então é falso. Se é falso, esquece o valor verdadeiro e só calcula o falso. Na matemática, qualquer número elevado a zero, aqui no caso 10 elevado a zero, vai ser quanto? Vai ser 1. Vamos lá. Então 10 elevado a zero, tá aí 0, é igual a 1. Beleza? Então, neste caso, a afirmação ela está correta. Beleza? Então, galera, sempre que a gente tiver uma função C, é necessário fazer esses rabiscos, ok? Saber identificar quem é a condição, quem é o valor verdadeiro e quem é o valor aqui falso é fundamental. E aí, você fazendo esse rabisco, fica fácil você resolver a questão. Porque aí você foca na condição, descobre se a condição é verdadeira ou falsa, e aí você vai optar ou pelo verdadeiro ou pelo falso para resolver. Beleza? Aqui ele trouxe um outro símbolo que eu quero comentar com você. Vamos lá ver? Olha só. Ele está trazendo o símbolo aqui, ó, vou até apagar, que é o símbolo da concatenação. Nossa, professor, que diabo é isso aí, concatenação? Concatenação é juntar texto. Olha que interessante. Aqui está 5 e 0. É esse cara aqui que eu estou falando. Esse símbolo aqui, que é o e-comercial, ele não vai fazer soma, ele vai juntar. Juntando, ele vai formar aqui para a gente 50, que é o 5 e o 0. Aí 50 dividido por 5 eu teria como resultado 10. Vamos supor que a condição fosse verdadeira. O resultado que teria que aparecer aqui seria 10. Beleza? Então, como não é, esquece isso daqui. Eu só passei para que você entenda por que a gente tem ali a presença de um e-comercial.
Ok? Vamos para a próxima questão. Próxima questão aqui, ele está trazendo para a gente uma questão que envolve o PowerPoint. Olha lá. No Microsoft Office 2010, uma mesma tecla pode exercer funções diferentes conforme o aplicativo que está sendo utilizado. No PowerPoint, por exemplo, a tecla F5 permite iniciar uma apresentação a partir do primeiro slide. E aí, isso está certo ou está errado? Galera, a partir do momento que ele fala utilização do PowerPoint no edital, isso aqui é uma utilização. Para que eu vou saber a tecla de atalho para iniciar a apresentação? Ué, justamente para isso, para iniciar a apresentação. Então ele não está perguntando se você sabe inserir uma imagem, se você sabe inserir um word art, se você sabe qual guia está presente a opção para iniciar a apresentação. Ele só está perguntando o seguinte: se o F5 ao ser pressionado, inicia o slide, inicia a apresentação desde o primeiro slide. Está certo ou está errado? Está certo. Só que nós também precisamos conhecer as outras teclas de atalho. Existe tecla de atalho para iniciar a apresentação a partir do slide atual. Por exemplo, eu estou no slide 10. Se eu pressionar F5, ele vai começar desde o primeiro slide. Agora, se eu pressionar Shift F5, ele vai iniciar a partir do slide que eu estou. Beleza? Então, neste caso, vamos colocar lá qual que é a afirmação, se é certa ou errada. Vem comigo. Então, neste caso, está correto. É isso mesmo. A tecla F5 permite iniciar a apresentação a partir do primeiro slide. Belezinha? Bom, seguindo adiante, nós temos aí mais uma questão agora que envolve o Google Chrome. Olha lá. O software Google Chrome é um navegador de internet muito utilizado e é o software livre padrão usado com o sistema operacional Ubuntu Linux ou anterior. Porém, ele pode também ser instalado no sistema operacional Windows. Aqui nós temos que tomar muito cuidado. Pelo seguinte, o Google Chrome ele é um programa multiplataforma. O que é ser multiplataforma? Ele pode ser instalado no Windows, pode ser instalado no Linux, pode ser instalado no macOS, pode ser instalado no seu celular Android, no seu celular iOS. Então quer dizer, ele pode ser instalado em diversos sistemas operacionais. Mas o fato dele poder ser instalado em diversos sistemas operacionais não significa que ele seja um software livre. Então vamos lá destacar os elementos que fazem com que a afirmação fique errada. Vamos lá, olha só. O software Google é um navegador muito utilizado e é um software livre. Não é livre. Ele não é livre. De livre ele não tem nada. Ele pertence ao Google e, neste caso, o código-fonte dele é fechado. Eu não posso fazer modificações no Google Chrome. Beleza? E aí, no caso, pode ser usado no Ubuntu Linux. Ubuntu é apenas uma distribuição Linux, tá bom? É uma característica que você tem ali dentro do Linux. Ele pode ser instalado no Windows? Pode, mas ele não é livre. Portanto, está errado, certo? Veja só, questões de afirmação, todo o cuidado é pouco. Então, é muito comum eles trazerem situações para você que está tudo perfeito, mas uma palavrinha só muda todo o sentido da afirmação. E aí a afirmação fica errada. Belezinha? Vamos para mais uma questão que eu separei para você. Vem comigo. Olha lá. Nesta questão aqui, eu coloquei para você o termo phishing, como eu comentei lá no edital. Phishing é o nome dado a uma forma de fraude eletrônica que consiste em obter informações fornecidas pelo próprio usuário através de e-mails e páginas web falsas, por exemplo. Então, olha só, vamos entender o que é o phishing. O phishing é uma página falsa que se passa por verdadeira, beleza? Então, como é que o phishing, que é um termo em inglês que é pescaria, chega até você? O phishing ele pode chegar através de uma isca, por isso o termo pescaria, pelo e-mail. E aí você clica lá, por exemplo, num link de um e-mail que você recebeu dizendo veja aqui que a sua assinatura eletrônica expirou, clique aqui para você atualizar, exemplo. Aí ele abre a página falsa do banco.
Só que não é uma página falsa do banco, é uma página bem verdadeira. Por que eu estou falando isso? Porque a página falsa, ela é idêntica à página verdadeira. Não é grosseira. Você entende? Quando uma coisa é falsa, você consegue destacar ali, pô, isso aqui tá na cara que é falso. Um phishing, nem sempre. Tanto é que o phishing, a gente sempre vai fazer associação a páginas de banco, mas não precisa ser necessariamente páginas de banco. Principalmente na época de compras, né? Então, por exemplo, tem pessoas que recebem, através de e-mail, propagandas de produtos, não é isso? E também propagandas de loja. Já aconteceu com uma loja que trouxe, através de um e-mail, uma promoção, né, vamos dizer assim, de uma televisão que custava muito caro, só que lá no site, que era um phishing, estava numa promoção bem abaixo do valor. Só que o site era idêntico ao site real da loja. Então, quer dizer, você não consegue distinguir qual que é o falso, qual que é o verdadeiro. Porque ele traz, inclusive, o passo a passo da compra. Era igualzinho. Então, quer dizer, o phishing, ele não está remetendo apenas a situações de roubar informações de um banco. Ele pode roubar informações suas do cartão de crédito, justamente na hora de efetuar uma compra. Então você faz a compra, parece que está tudo certo, mas na realidade não está nada certo. Você está sendo roubado neste momento. Beleza? Então vamos colocar ali o certo e o errado na afirmação. Vem comigo. Nesse caso, phishing é o nome dado a uma forma de fraude eletrônica que consiste em obter informações fornecidas pelo usuário através de e-mail e páginas web falsas, por exemplo. Perfeito? É isso mesmo. Belezinha? Agora temos mais uma questão que eu separei para você ali, ó. Uma página de internet que utiliza o protocolo HTTPS é mais vulnerável a ataques, pois não utiliza a criptografia nos dados transmitidos. Nesse caso, os dados trocados com a página são enviados de forma direta e podem ser entendidos caso sejam interceptados. Bom, aqui ele está fazendo uma afirmação totalmente contrária ao protocolo HTTPS. O HTTPS, esse S já indica a presença de segurança. Não que signifique segurança. O S significa um outro protocolo que implementa a segurança, beleza? Mas o HTTPS, ele traz ali para você, no conjunto inteiro, o que a gente chama de conexão segura. Então, quando você está através desse protocolo, a conexão ela é segura, fazendo com que os dados que estão sendo transmitidos naquele momento estejam o quê? Criptografados, protegidos, ou seja, codificados. Então não vai ter fácil leitura, beleza? Então, neste caso, a afirmação colocada lá está errada. Vamos lá ver? Olha só. Está errado. Claro que está errado. Primeiro, o protocolo HTTPS não é vulnerável a ataque. O HTTPS, ele protege. Isso quer dizer que ele é, vamos dizer assim, intocável? Não. Ele é sujeito a ataques, se for o caso, mas vulnerável não, pois não utiliza a criptografia dos dados nos dados transmitidos. A partir do momento que a gente tem o HTTPS, a criptografia ela está implícita, tá bom? E nesse caso, os dados trocados com a página são enviados de forma direta e podem ser entendidos caso sejam interceptados. Não, ele tem codificação, beleza? Então, portanto, a afirmação ela está errada mesmo. Coloquei aqui mais uma questão para você, onde ele traz lá, ó. Ao utilizar um sistema operacional Windows 7 ou superior, o gerenciador de tarefas pode ser usado para encerrar a execução de um programa que esteja sendo executado. Porém, se o referido programa estiver realizando alguma operação, ela pode ser interrompida e os dados relacionados perdidos. Então, olha só. Você já usou o gerenciador de tarefas? Já ou não? Quando a gente está usando o computador e uma das tarefas que a gente está executando, um programa em si, trava, o que você tem que fazer? Abrir o gerenciador de tarefas, ou seja, você aperta Ctrl Alt Del, que é o mais comum, né?
e clica em gerenciador de tarefas. Quando ele abre o gerenciador de tarefas, você vai justamente naquela tarefa que vai aparecer para você que não está respondendo. Quando você clica em finalizar tarefa, se o trabalho que estava ali não está salvo, você consegue ter acesso às informações? Não, elas foram perdidas. Claro que existe um mecanismo de segurança, principalmente dentro do pacote Office, que a cada 10 minutos ele vai salvando. E aí quando você abre, você vai ter a opção de acessar o documento recuperado, mas nos 10 minutos anterior àquela ação de finalização. Beleza? Então, neste caso, está correta a afirmação. Vamos lá colocar? Vem comigo. Então, correta a afirmação, é isso mesmo. Então, o gerenciador de tarefas pode ser usado para encerrar a execução de um programa que esteja sendo executado. Porém, se o referido programa estiver realizando alguma operação, ela pode ser interrompida e os dados relacionados perdidos. Muito bem, aqui nós temos mais uma questão que envolve hardware. Olha lá. Quanto ao hardware de um computador, o desempenho total de um processador é afetado pelo número de núcleos de processamento, pela velocidade de processamento de cada núcleo e pela quantidade de memória interna, cache. Então, olha só, aqui é importante você saber que dentro do que a gente chama de memórias, nós temos a memória RAM, temos a memória auxiliar, que é aquela que armazena a informação, e temos uma memória interna, que é uma memória que fica entre a memória RAM e o processador, chamada de cache. Esta memória cache é uma memória extremamente rápida, certo? Só que é uma memória que o processador vai buscar a informação, né? E geralmente essa memória ela vem dividida em 3 níveis no computador, L1, L2 e L3. Em alguns casos ela já vem embutida no próprio processador, em outras nesse caso, ela fica próxima a este processador. Então, quando você lê lá, quanto ao hardware de um computador, o desempenho total de um processador é afetado pelo número de núcleos de processamento. É o tal do dual core, quad core, que é a quantidade de núcleos que você tem ali de processamento. Pela velocidade de processamento de cada núcleo e pela quantidade de memória interna cache, tá certo? Galera, a memória cache é uma memória que vai fazer com que o processador não fique tão ocioso. Porque assim, quando você vai fazer qualquer ação no computador, por exemplo, vou abrir o Word, vou fazer um texto, ou então eu estou fazendo algum tipo de trabalho com imagens, esse tipo de trabalho ele vai exigir um poder de processamento maior. Só que o que acontece? Ele vai buscar primeiramente a informação lá na memória RAM. Só que a memória RAM, em relação ao processador, ela é mais lenta. Então o que acontece? O processador foi lá, falou com a memória RAM que precisava fazer tal ação. A memória RAM está separando a ação. Enquanto isso o processador está fazendo o quê? Esperando. Então, quando você tem uma quantidade de memória cache legal, né, que não precisa ser muita, né, porque hoje 6 MB de memória cache já é um computador top de linha, vamos dizer assim, você vai lá, busca a informação na memória RAM, traz para a memória cache, né, todo o bloco de informação, para você não ter que ir toda hora lá, traz para a memória cache e o processador, toda vez que precisar, vai direto na memória cache, que não espera, né, já vai e vai auxiliando o processador. Por isso que o poder de processamento fica muito mais rápido. Belezinha? Então, vamos seguir adiante, tem mais questão para você. Vamos lá. Aqui no caso já está correto. Mais uma questão, olha lá. No motor de busca www.google.com.br, a pesquisa diferencia as letras maiúsculas e minúsculas. Assim, uma pesquisa por Jogos Olímpicos Rio 2016 apresenta resultados diferentes de Jogos Olímpicos Rio 2016. Como você está vendo ali, um aparece em minúsculo e o outro aparece em maiúsculo. Então aqui a gente nem vai contestar. Existe diferença em relação à pesquisa de elementos em maiúsculo ou minúsculo no Google? Não, não tem diferença nenhuma. Beleza? Então se você fizer a pesquisa Jogos Olímpicos Rio 2016 minúsculo e Jogos Olímpicos
2016 em maiúsculo, não vai ter nenhum tipo de diferença aos resultados apresentados, beleza? Salvo quando é colocado entre aspas, que aí ele tem que trazer exatamente o termo que está. Mas mesmo assim, não vai fazer muita diferença em relação ao fato de estar maiúsculo ou minúsculo, porque ele vai buscar a frase exata, beleza? Bom, continuando, nós temos aqui mais uma questão que envolve agora backup. Olha lá. Em um computador com um HD dividido em duas partições formatadas com o sistema de arquivos NTFS, denominadas C e D, ao se realizar um backup de dados contidos em C:/dados para D:/backup, corre-se o risco de perda desses dados caso haja uma falha de hardware nesse HD. Bom, aqui o que vale é você entender o que é particionar um HD. Um HD particionado é um HD dividido em duas partes. Então pensa, você quando compra um computador novo hoje, geralmente o HD vem particionado. Então você clica lá em computador, aparece C e D. Parece que são dois discos, mas na realidade é um só. Então, por que eles fazem isso? Pelo seguinte, para que você possa armazenar no D todos os arquivos que são importantes para você. Porque se der um problema no Windows, você pode formatar o C, reinstalar o Windows e não perder as informações que está lá no D. Porque ele age como se fossem dois discos separados, mas na realidade é o mesmo. Então ele divide o HD em duas partes, fazendo com que as informações sejam distintas, tanto num disco, vamos dizer assim entre aspas, quanto no outro. Só que, se houver um problema no HD, eu vou perder todas as informações, tanto no C quanto no D. Por quê? Porque é o mesmo disco. Tá dando para entender? E no caso de backup, galera? No caso de backup, se a pessoa faz o backup do C no D, ela pode perder os arquivos e o backup se houver uma falha no hardware. Beleza? Então, neste caso, a afirmação ela está correta. Vamos lá ver? Olha só. Correta afirmação, viu, galera? Então, você precisa ficar muito esperto em relação à realização de backups. Por isso que é recomendado que você faça o backup sempre em uma unidade externa, tá? Então, seja em um HD externo, um pendrive ou um DVD, ok? Bom, continuando, uma das funções de um firewall é cuidar da segurança de um computador por meio de checagens periódicas em busca de arquivos maliciosos. Então, ó, galera, firewall cuida de segurança? Não, vamos lá, firewall, parede de fogo, é uma barreira de proteção que você tem entre o acesso da internet para o computador e do computador para a internet. Não sei se você já percebeu, durante a instalação de um programa, aparece uma janelinha lá para você confirmar se você permite ou não que aquele programa tenha acesso à internet. Quando você permite, você está adicionando às exceções do firewall os aplicativos que podem ter acesso à internet. Do contrário, se não há permissão, aquele aplicativo, por mais que ele tente, ele é bloqueado pelo firewall e ele não consegue acesso à internet. Só que em relação a códigos maliciosos, não tem nada a ver, não é função do firewall, beleza? Então, neste caso, vamos colocar lá se está certo ou está errado. Vamos lá. Então, neste caso, está errado, beleza? E aí, tenho aqui mais uma questãozinha para você, só que a questãozinha que eu trago é uma que eu vou fazer para você. Sobre o Windows, dentro de todas as situações que a gente viu, nós precisamos saber qual a tecla de atalho que abre o Windows Explorer ou o explorador de arquivos. Você sabe? Não? Pois é. Tecla de atalho é um elemento que tem caído muito em prova. Caso você tenha ali já na sua, vamos dizer assim, expectativa para esse concurso, a banca AOCP, tem questões de provas da AOCP voltadas aí atuais com teclas de atalho. Claro, tem questões da OCP que são também de múltipla escolha. Então, isso não quer dizer que a sua prova será de certo ou errado. A última foi, mas pode ser que mantenha certo ou errado, mas também pode ser que seja de múltipla escolha. No caso,
a tecla de atalho para abrir aí o explorador de arquivos ou Windows Explorer é o Windows mais a letra E. Beleza, galera? Então eu paro por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!